Cumprimentando o senhor presidente, nobres colegas, plateia, pessoal que nos assiste hoje pela internet. Primeiro, falar um pouquinho sobre alguns trabalhos que, infelizmente, não estão sendo realizados no nosso município. Nós temos problema de estradas em termos de patrulhamento e durante essa semana muitas pessoas de várias localidades me procuraram falando sobre essa situação de patrulhamento dentro do nosso município, principalmente nas vias do nosso interior. Nós temos problemas no Rio Represo, o pessoal entrou em contato, pediu para que fosse feito em alguns pontos do Rio Represo, situações bem complicadas lá. Na Venca do Rio Negro também, foram abertos para fazer toda a questão de água lá e precisa dar uma ajeitada também. O pessoal do Lajeado entrou em contato comigo também, dizendo que vários pontos ali da estrada do Lajeado estão com bastante problemas, então precisa ali ensaibrar alguns lugares e também fazer o patrulhamento. E principalmente na estrada da Venquinha. A estrada da Venquinha, infelizmente, na semana passada, na segunda-feira depois da sessão já, o pessoal entrou em contato comigo. Na terça-feira também, quarta-feira, entrei em contato com o pessoal das obras. Eles falaram para mim que na quinta-feira iriam fazer o patrulhamento na estrada. Hoje nós já estamos na segunda-feira e não foi feito. Ainda antes da sessão, como eu não fui para lá, antes da sessão pedi para que o pessoal me avisasse se não tivesse feito o patrulhamento, que eu iria colocar aqui em pauta. E eles me colocaram que não foi feito o patrulhamento ainda. Então nós precisamos, são estradas que o pessoal utiliza todos os dias, são estradas que nós já falamos aqui dentro do nosso, principalmente na Venquinha, do posto até Fragoso, é o lugar o que está pior ainda. Para cá ainda colocaram algum saibro, mas precisa ser feito esse patrulhamento. E o que nós viemos sempre falando aqui nessa casa? Nós precisamos fazer o planejamento lá dentro da Secretaria de Obras. Porque se fizer o planejamento, essas estradas não ficam dessa forma. E infelizmente não está tendo esse planejamento. E isso está prejudicando diretamente para quem passa ali nessa estrada, ou nessas estradas que eu citei. Então, que a Secretaria de Obras possa melhorar essa situação, fazer um planejamento coerente, consciente, e não deixar acontecer o que está acontecendo com as nossas estradas aí no interior. Colocando em relação ao que nós colocamos de notas do repúdio, ao repúdio que foi colocado pela bancada do MDB, durante essa semana, senhor presidente, eu conversei com algumas mulheres na minha localidade, conversei com várias mulheres na escola e para verificar se realmente aconteceu o que estava sendo colocado pela bancada do MDB. E foi unânime, todas as mulheres falaram que não se sentiram prejudicadas, que não se sentiram caladas, que não se sentiram-se totalmente abonadas da sua fala ou do seu contexto. Eu acho que foi exagerado o contexto e é por isso que a gente está repudiando o que foi repudiado pela bancada do MDB, até mesmo citando o meu nome numa coisa que eu não tinha nada a ver com a situação. Mas queria só colocar para que o presidente possa ficar tranquilo, porque além das mulheres das escolas, das professoras, em nome delas falando, assim como em nome de várias mulheres da nossa localidade, lá da nossa comunidade, que eu pude ter o acesso diretamente, elas falaram isso, para que o senhor possa ficar tranquilo que elas em momento algum se sentiram acuadas da maneira que o senhor falou, até falaram, só seguiu o regimento, até porque naquele dia nós tínhamos aqui praticamente mais de umas 40 professoras aqui na casa, entre 30 e 40 professoras, e a maioria delas falaram dessa forma. Então, pode ficar certo que não teve nada do que foi colocado por essa bancada. Falando só um pouquinho antes de falar dos professores, queria dar os parabéns ao Tiago Feuser. Ele é filho do Ednei Albuquerque, lá de Fragoso, e o Ednei, para quem não conhece, ele é presidente do CONSEG, e o filho dele, o Tiago, acabou ganhando medalha de bronze na UBMEP, foi receber essa medalha com a diretora e com o pessoal da educação, lá em Florianópolis, e a gente fica muito feliz porque é aluno nosso, da nossa escola, aluno do nosso município, e é por isso que eu digo que a gente tem que dar cada vez mais ênfase nessa questão educacional. A educação precisa ter desenvolvimento, alavancar cada vez mais. E quando a gente investe nesses alunos, a gente tem o retorno. E assim na UBMEP, parabéns à professora Viviane também, que faz esse trabalho com esses alunos lá em Fragoso.
Falando um pouquinho sobre o piso, né, não quero me estender muito aqui, mas falando um pouco sobre o piso salarial, os professores pediram para que eu colocasse hoje sobre esse piso salarial. A grande maioria que conversamos, praticamente 90% dos professores, assim como nós tivemos aqui nessa casa, esses 30, 40 professores que estavam aqui, que disseram não aos 2% que a prefeita mandou, eles não querem aceitar, querem que coloque em votação, que a gente vote contrário a esse projeto, e automaticamente estão pedindo para que o sindicato entre diretamente com uma ação contra a prefeitura para ter os 8%. Até porque o sindicato veio aqui nessa casa, falou com todos nós vereadores, e quando foi feita uma reunião pós-sessão, só foi chamado uma vereadora, não foi chamado nenhum dos demais vereadores para participar dessa reunião. Então eu acho que se o sindicato pediu para que o presidente segurasse esse projeto nessa casa, para que ele desse uma demanda, depois falasse para colocar em pauta aquilo que a prefeita falou para ele, ele até agora não apareceu aqui para conversar com o presidente, nem com a mesa diretora para colocar esse projeto em pauta. Mas os professores pediram para que eu representasse eles e colocasse isso em pauta aqui, e é por isso que eu estou dizendo para vocês que a grande maioria optou em não ter os 2% e pediu para o sindicato entrar com uma ação contra a prefeitura para que pague os 8%, que é o piso nacional. A gente, desde a semana passada, falamos tantos em lei, tem que fazer o cumprimento da lei nessa casa. E por que a prefeita não faz o cumprimento da lei do piso salarial aos professores? É o mínimo que poderia fazer. Infelizmente, não foi feito. E para terminar, eu acredito que talvez para que a gente possa melhorar o andamento das coisas dentro da prefeitura, talvez criar uma nova secretaria, uma secretaria de planejamento, para planejar o futuro de Campo Alegre. Campo Alegre não pode parar aqui, tem que continuar. E talvez precise de uma secretaria de planejamento para que a prefeitura possa desenvolver os trabalhos para o cidadão campo-alegrense. Seria esse, senhor presidente. Meu boa noite a todos.